Porque olha essa notícia. Você que tem filho, você que vai prestar o Enem, essa notícia é muito crítica, porque o aparelhamento ideológico no Brasil está a todo vapor. O Enem de 2024, que vai ser realizado nos dias 3 e 10 de novembro, terá a tradicional redação, que representa 20% do total de pontos do do exame. Essa questão é um texto dissertativo, argumentativo, de até 30 linhas, cuja proposta sempre é uma simulação-problema. O estudante precisa ler os textos de apoio e identificar qual é o problema apontado pelo INEP, antes de escrever o texto, sugerindo uma solução para resolver o problema ou para mitigá-lo, minimizá-lo. Em entrevista à Folha, contudo, a professora Maria Aparecida Custódio, do Objetivo, disse que é importante o candidato se atentar que o problema é sempre apontado pelo Enem. Por isso, ele não pode ir contra o posicionamento dado pelo INEP, que faz o Enem. Vou abrir aspas para a professora do Objetivo. Suponhamos que o Enem proponha um tema relacionado à proibição do uso de celulares nas escolas. O candidato não pode ter uma independência em relação a esse posicionamento da banca, defendendo que o celular seja liberado nas escolas. Não, não, não e não. O Enem já determinou que o celular deve ser proibido. Então, é o seguinte, professor Suano, está proibido ter opinião própria. Já tem um bom tempo. E agora isso é oficial, é estrutural ou institucional, como gostam de dizer. Como os SOI gostam de dizer. Pave, inicialmente meus cumprimentos a ti, Caio, Geise, Luiz, a todos que nos acompanham. Peço que tu mande um beijo para uma senhora que me encontrou na rua e ela com creio, com dois familiares. Um beijo para a mamãe Dona da rua. Nilda. Ah, não. Dona Nilda. Um beijo para a Dona Nilda. Isso, Dona e ela Furacão. te adora. E aí Obrigado. nos encontrou lá. Me e adora porque não me conhece. Eu fico muito feliz em ser o porta-voz disso, desse Aliás, deixa eu já falar aqui para a Dona Nilda também. Me dá aqui esses 3 livros. Ontem nós chegamos a 25 mil pessoas, 25 mil telas simultâneas ao vivo. Então eu vou fazer o seguinte, se hoje nós repetirmos o feito de chegarmos a 25 mil pessoas, 25 mil telas simultaneamente ao vivo neste programa, aqui no YouTube, eu vou sortear 2 livros autografados deste best-seller sobre o Lampião, né? Um livro avacalhado pela BBC de Londres, um livro processado pela filha de Lampião, obviamente, ela quer uma indenização de 250 mil por eu ter escrito as verdades sobre o pai dela. Então, se chegarmos a 25 mil, já vai ter 2 sorteios. E se passarmos de 30 mil telas ao vivo, eu vou sortear um terceiro, que é o livro que eu traduzi do Javier Milei, Viva a Liberdade, Carajo. Traduzi e comentei o livro todo, então fica aí esta missão com vocês. Continuem a curtir, a compartilhar, a chamar as pessoas. Se tem 2 celulares, liga os 2 no programa, faz o que for preciso. Porque se chegarmos a 25 mil, sortearei estes 2 exemplares autografados, é claro, do best-seller, e se passarmos de 30 mil telas simultâneas ao vivo, este terceiro. Aí eu vou fazer um post no meu Instagram, no final do programa, se a gente bater a meta, tá? Aí vocês vão colocar a palavra-chave que eu der aqui ao final do programa, se atingirmos a meta, nesse post do meu Instagram, e farei o sorteio. Então vamos aí, professor Suano, me desculpe, continuamos. Então voltemos lá. Notícia sobre o Enem e que a redação ela já é direcionada. Vou contar algo que vai ser uma surpresa para todos. Todos os concursos públicos já têm suas dissertações, quando elas fazem parte do concurso, direcionadas. Eu poderia citar um concurso que eu participei, porque me falaram que o jornal, que eu era dono, ele era uma das fontes para aquele concurso, que era o concurso da ABIN. Eu me inscrevi só para verificar como é que esse concurso se manifestava. Aí o que aconteceu? Quando chegou na hora da dissertação, toda a dissertação estava direcionada para apenas refletir sobre como se destruiu ou como foi destruído a ditadura de 64.
Não havia questionamentos nem tentar reflexões. É um exemplo. Mas o Enem é segundo grau. Não interessa. O direcionamento é feito. Ah, mas esse direcionamento é feito de que maneira? Primeiro fazendo uma triagem. Depois eles fazem uma indicação de quais caminhos precisam ser trilhados para você fazer parte daqueles grupos que podem ou não entrar, seja em universidades, seja em instituições públicas, sejam em quaisquer ambientes que sejam, os quais recebem recursos públicos para trabalhar ou para serem executados. Isso já é corriqueiro. O que mais me incomoda é que talvez é um erro estrutural de como rever a educação no Brasil. A primeira coisa, o ensino de base, o ensino básico e médio já deveria ser separado do ensino superior. O ensino superior vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o outro ao Ministério da Educação. Ainda assim, as faculdades já não poderiam ter as respostas que têm, que não se diz respeito apenas em se colocar ou não a pauta de gênero, ideologia do gênero. Isso é perfunctório, porque isso pode ser perfunctório superficial. Pode ser resolvido ao longo do tempo. Onde que está na estrutura, quando você permite que faculdades vagabundas comprem marcas caras para, de alguma forma, ficarem milionários, fazendo de conta que, porque são privadas, vão estar de acordo com aquilo que é decente. Não é. Isso faz parte do processo que tomou conta do Brasil. O Enem, aí você vai dizer, mas o Enem é segundo grau, o que isso tem a ver? Os professores dessas faculdades é que vão trabalhar nas escolas de primeiro e segundo grau. Os indivíduos são formados nessas faculdades. A mentalidade é a mesma. Se você tomar conta da estrutura, do processo e de todos os concursos, você direciona a leitura do que é a história de um país. Faz parte da ideologia de que, antes de se tornar classe dirigente, você tem que se tornar a classe dominante. Como é que você se torna a classe dominante? Colocando na cabeça e no coração das pessoas os sentimentos e as reflexões a partir dos conceitos e imagens que fazem parte do nosso ideário, no caso, o ideário deles. É assim que você conquista um país, destrói um povo e acaba com o futuro. É a famosa ideologia de gênio com J, né, Geisiane? Ideologia de gênio com J. Aliás, a depender, né, dos processos pedagógicos já muito populares na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, agora também na Universidade Federal do Maranhão, será que se o aluno que levar... Sabe aquelas almofadinhas de tinta de carimbo? Você leva aquela almofadinha de tinta de carimbo, você vai sem cueca ou sem calcinha ao Enem, você põe a almofadinha, né, para ficar a tinta na bordinha, aí você senta na prova, redigindo com... Que nota será que tem no Enem? Aí leva a nota 1000, porque é exatamente isso que é o retrato da educação brasileira. Essa notícia ela é muito interessante, porque a gente tem um problema educacional no país pelo socioconstrutivismo, que é tudo isso que o professor descreveu aqui. Então, é um ensino pensado para fazer um aparelhamento ideológico da esquerda. E esse ensino, ele é pensado desde a base até o ensino superior. Por isso que, por exemplo, a academia aceita pessoas que entram lá e fazem um trabalho o tempo todo relacionando com partes íntimas, o tempo todo relacionando de cunho sexual, porque é um retrato da educação brasileira. Mas a fala dessa professora, Maria Aparecida Custódio, é bastante interessante, porque ela está dizendo o seguinte, é importante que o candidato tem que se atentar que o problema é sempre apontado pelo Enem. Por isso, ele não poderá ir contra esse posicionamento. Essa frase da professora atesta algo que nós já denunciamos há um bom tempo e falamos há um bom tempo. Isso é doutrinação na veia. O Enem não faz com que o aluno pense, reflita e, a partir do material que é dado, ele escreva uma dissertação argumentativa que tenha coerência, que tenha coesão e que, portanto, ele consiga desenvolver o que ele aprendeu ou o que ele deveria ter aprendido dentro da língua portuguesa e colocar em prática num texto de 30 linhas. Não, não é isso. Eles querem, na verdade, fazer na prática a doutrinação. E é muito fácil. A gente teve, por exemplo, uma redação há uns 3 anos em que eles mencionavam Simone de Beauvoir, que é uma grande feminista, e que a falácia que a Simone de Beauvoir defendia nos livros dela constava dentro do tema da redação do Enem. Então, quer dizer, eu estou ensinando para aquela pessoa que ela tem que ter aquele posicionamento ideológico. E aí o problema da educação brasileira não para por aí. Os nossos índices educacionais são completamente vergonhosos. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica de 2021
teve uma variação muito pouca em relação a esse mesmo índice de 2019. Em 2021 ele bateu 5,8, em 2019 ele bateu 5,9. Qual que é a grande questão? Em 2019 nós não estávamos em processo de pandemia. Nós tivemos o processo de pandemia, as escolas foram fechadas, os alunos passaram boa parte sem ir à escola. Quando foram medir o índice de desenvolvimento, de aprendizado dessas crianças, eles verificaram que não tiveram muita alteração. Isso significa que tanto faz se as nossas escolas estão abertas ou fechadas, porque o sistema é falho. O sistema não faz com que a criança aprenda a ler, escrever, interpretar e fazer uma conta. E aí quem comprova, quem atesta mais uma vez isso, e aí fecho meu comentário, é o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes e ele revelou que em 2021 que os alunos até 15 anos brasileiros, e é importante a gente colocar aqui que isso também contempla os alunos da rede privada, porque a gente tem essa ilusão de que a educação pública somente é ruim. Não, não. No Brasil o negócio é tão surreal que inclusive a privada é ruim. Esses alunos, ele tem um aprendizado mínimo em relação à ciência e matemática. Ou seja, a educação brasileira faz com que uma criança entre, se for na creche, por exemplo, com 2 aninhos, saia de lá com 17, 18, sem saber fazer uma conta. Uma pessoa grande já, né? Sai de lá sem saber fazer conta, sem saber ler um texto. O número de analfabetismo funcional no Brasil ainda é muito alto, ou seja, as pessoas não conseguem ler e interpretar o texto e saem completamente doutrinadas. O teu filho não sabe analisar uma frase gramatical de acordo com as regras da língua portuguesa. Mas ele sabe, ele já ouviu dentro da sala de aula ideologia de gênero, racismo estrutural, a palavra machismo, a palavra patriarcado, violência contra a mulher, teoria queer e todas essas coisas que fazem parte da ideologia progressista. Olha, eu acho que o nosso lema tem que ser menos pizza e mais PISA. Mas não é só o aluno que não sabe interpretar um texto, não. Por exemplo, advogado que entra no concurso para a AGU, Advocacia Geral da União, que hoje é chefiada pelo Bessias. Eles não sabem ler texto. Não sabem. Por exemplo, eu falei um trem do Flávio Dino, um jornalista da UOL leu o que ele quis, que não está no texto, publicou. Aí a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia está me processando por ter dito algo que eu não disse. Porque ela afirma que eu disse algo que eu não disse, porque ela não sabe ler a transcrição daquilo que eu disse. Não sabe. Não sabe. Aí você vai, o juiz de primeira instância, ele percebeu isso, obviamente. Mas o juiz do agravo, né? Ele também ignorou, ele não leu o que eu disse, assumiu o que eu teria dito, que eu não disse, e deu uma liminar para a AGU. É aquele caso do Flávio Dino. Aí eu fui descobrir que o juiz, o desembargador que deu essa decisão, ele é amigo íntimo do Flávio Dino e foi colocado no TRF pelo Flávio Dino, que inclusive enfrentou o Lira, que queria colocar outra pessoa. Então veja que maravilha nós estamos.